Boa tarde, Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma partilha do Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Marcos e é um Evangelho dividido em duas partes, né? A gente primeiro, para entender um pouco mais desse Evangelho, a gente tem que entender que o povo judeu, né, naquela época e até hoje é assim, né? Eles têm alguns alimentos que eles não comem, né? Animais com casco fendido, por exemplo, como porco, enfim. Eles não comem porque tem um preceito no Antigo Testamento, né, que veda a alimentação com esses tipos de animais, tem algumas restrições. E naquela época Jesus juntou, né, uma multidão, pediu para que eles se aproximassem e fala para eles ouvirem e compreenderem, né, que aquilo que entra no homem não o torna impuro, mas sim o que sai dele. E depois, partilhando com seus discípulos, né, que não entenderam direito o que Jesus queria dizer, ele explica que tudo que entra como alimento, né, só é digerido ali no estômago e vai para a fossa. Então essa é a primeira parte, né? Uma parte, e é um dos motivos que hoje nós católicos cristãos, né, todos os cristãos, não temos muito esse problema alimentar, né, que os judeus têm, né? Então Jesus deixa claro que do que nós nos alimentamos não nos torna impuros. Mas tem uma segunda parte que é muito interessante, né? E, e vem muito próximo do que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente vive num mundo que muitas vezes é difícil, desafiador, né? Como diria meu amigo André, desafiador a gente expor a verdade do Evangelho, né? A gente encontra cada vez mais pessoas falando que Jesus é amor, Jesus é inclusão, né? Que Jesus ele ele protegeu aquela pecadora no templo, né? Então, que ele não veio para condenar. Isso tudo é verdade, né? Isso tudo são verdades, mas é só uma parte da verdade. Jesus ele é amor, Jesus ele inclui, Jesus ele veio, né, para não para condenar, ele mesmo fala isso, né, mas para salvar. Mas Jesus também é aquele que nunca deixou de expor os pecados, né? E nessa segunda parte do Evangelho, ele fala isso, que tem coisas no homem que sim que o tornam impuros. Aquilo que sai do nosso coração, né? As nossas ações equivocadas nos tornam impuros. Então não é tudo que eu posso fazer que eu continuo na graça de Deus, né? Não é porque Deus é amor que agora todos os erros estão perdoados, né? E Jesus deixa isso bem claro nessa segunda parte. Ele fala que há modo sim do homem se tornar impuro, né? E ele vai citar ali alguns exemplos, infidelidades que brotam do coração, egoísmo, inveja, enfim, ele cita alguns exemplos no Evangelho, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, porque hoje a gente ouve falar muito de Jesus pregado só uma parte, né? Só a parte da misericórdia. Mas nós esquecemos que Deus também é justiça. E não é uma justiça por falta de amor, não é uma justiça de castigo, não é isso. É uma justiça que nos faz cada vez nos tornarmos melhor, mais próximo de Deus, né? Alguns evangelhos para trás eu falava de uma pregação que eu tinha ouvido de um padre que dizia que um homem em estado de graça, ele é homem em sua natureza, não deixa de ser homem, mas muito se parece com Deus, né? Ele até usou como exemplo uma fogueira ardendo, né? Aquela fogueira, aquele fogo é o fogo,
Mas se você pegar um pedaço de metal e deixar em contato com aquele fogo, passado um tempo, você vai tirar, você vai ver que ele continua sendo um metal, mas ele mais se parece com fogo, né? Ele está incandescente ali. Ele tem aquela chama dentro dele. Ele ainda é um metal, mas ele mais se parece com fogo do que com um metal. Então nós somos assim também, né? Quando nós estamos na graça de Deus, nós continuamos homens, mas muito mais nos parecemos com Deus. Então a justiça divina é para nos aproximar, né? Nos aproximar cada vez mais dele, dessa felicidade completa. Então a gente não prega uma justiça de Deus, não fala que Deus é justo no sentido de malvado, de vingativo, de que ele está ali anotando seus pecados, não. A justiça de Deus não deixa de ser uma face do amor. Assim como a misericórdia é uma face do amor, a justiça é uma face do amor. Porque Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E essa abundância só existe na amizade com Deus. Então a gente tem que ficar muito atento, né, com esses ensinamentos que pregam ali, parece que Jesus pela metade, né? Retiram alguns trechos do Evangelho, por exemplo, da própria pecadora, né? Que ele fala, quem de vós nunca pecou, que atire a primeira pedra. Sim, ele fala isso, não é para nós julgarmos o nosso irmão. Nós devemos acolher o nosso irmão, mesmo que ele esteja em situação de pecado. Mas nós temos que fazer igual ele fez na segunda parte. Vá e não peques mais. Exortar o nosso irmão para que ele não venha a pecar. E isso não é algo, né, intolerante, não é um ódio contra o irmão, não. Isso é uma face do amor, né? É querer que o nosso irmão se aproxime dessa vida em abundância, dessa vida em Deus. Então essa é uma face do amor de Deus também. E isso não significa, né, que nós vamos ser perfeitos. E que graça que é quando um irmão vem para a gente e nos corrige também, né, nos nossos pecados, porque todos nós temos. Quando eu exorto um irmão a sair de um pecado, eu não estou falando que eu sou melhor que ele ou que eu não tenho pecado, mas eu tenho que também ter essa consciência e essa sabedoria de exortar com humildade, de exortar trazendo aquele irmão para mais próximo de Deus. Eu não posso exortar com agressividade, eu tenho que exortar ele no amor, assim como Jesus fez com a pecadora. Ele protege, ele acolhe a pecadora, mas o pecado ele é intransigente. Não peques mais. É a intransigência contra o pecado e o acolhimento da pecadora. Né? Nós temos que ser assim também, mas com humildade, com sabedoria, para não acabarmos afastando aquele irmão. Mas não é pelos nossos pecados que a gente não pode exortar, né? E sermos exortados também tem esse outro lado. A gente tem que saber acolher, né, com sabedoria quando nos exortam. A gente não pode ficar chateado ou bravo com o irmão que nos trouxe, né, nos apresentou algo que nós venhamos falhando. Isso é uma oportunidade para nós estarmos mais próximos de Deus. Então que a gente pregue, né, nosso Senhor Jesus Cristo por completo, tanto na nossa vida quanto para os nossos irmãos. Então Jesus, aqui nesse evangelho, ele deixa claro que há sim uma forma, né, de nos tornarmos impuros. Há ações que nós fazemos que nos tornam impuros, aquelas que brotam, aquela maldade que brota do nosso coração. Então, quando formos exortar um irmão que está, né, nessa situação de pecado, que hajamos com sabedoria, e quando formos exortados também que tenhamos essa sabedoria. Mas a gente não pode se omitir, né? A gente não pode se omitir diante do pecado num, num, num sentimento de respeito humano, né? Ou de politicamente correto. Nós temos sim sempre que denunciar o pecado e tentarmos cada vez mais nos conformar, né, aquilo que Deus quer para nós, para que nós possamos verdadeiramente ter essa vida em abundância aqui na terra. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus tenha um bom dia. Tchau, tchau.